E Alexandre Bortoluz na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais, um bom dia a todos. Quero saudar aqui, em especial, minha correligionária de partido, progressista, a Gisele Rossi, vereadora do município de Nova Pádua. Quero saudar a Aline Pecati, Renata Menegatti, a diretora Vivian Fabian Copelli e todos os alunos, vereadores júniores, do primeiro e segundo ano do ensino médio. Dito isso, quero trazer dois assuntos aqui, presidente e colegas vereadores. E o primeiro, nós participamos na terça-feira à noite, aqui neste plenário, de um momento proporcionado pelo Executivo, pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, com o secretário Alfonso, com a empresa que está fazendo todo o planejamento, o plano diretor, o plano MOB, né, o plano diretor de transporte e mobilidade urbana. Estiveram presentes o vereador D'Ambrosio, o vereador Camilles, o vereador Scalco e eu, acredito. Não sei se eu deixei passar mais algum vereador, mas enfim. Foi apresentado para nós, para a comunidade, e inclusive também teve a turma da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui de Caxias do Sul, todo o plano diretor. Diversas ideias positivas para nós, Caxias do Sul, mas algumas nos preocupou de uma certa maneira, e eu acho que tem que ser dialogado, bastante dialogado. Até foi aberto para vários questionamentos da comunidade, e tínhamos um número bom, né, vereador Camilles, de pessoas no plenário, mas alguns detalhes que preocupam um pouco a comunidade, né? Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre esse assunto, que eu sei que o secretário vem também com a empresa apresentar aqui nessa casa para todos os vereadores, e eu acho pertinente, muito importante, nós ventilarmos, na quarta-feira, né, presidente, ventilarmos com todos os vereadores e debatermos exaustivamente a ideia desse plano, que é muito importante para a cidade de Caxias do Sul, muito importante mesmo, mas alguns apontamentos, já lhe concedo, vereador, alguns apontamentos, algumas propostas que foram feitas, ela gera um pouco, digamos assim, de desconforto e incomodação, né, para diversos setores, seja comércio, seja para bairros ou para a população em si. Então, vai ser bastante importante esse momento que o presidente falou na quarta-feira, para todos os vereadores se inteirarem de qual é a proposta e se realmente a gente vai, sim, conseguir contribuir e sugerir para que a gente consiga fazer, de repente, né, se for de entendimento, alguma alteração no plano MOB. Sua parte, vereadora Tatiane Frisso. Vereador Bortola, eu diria que depois do plano diretor, o plano de mobilidade é uma das pautas mais importantes que essa Câmara de Vereadores vai deliberar. E é importante aqui a gente lembrar que foram feitos diversos encontros, né? A participação popular se deu de forma muito ampla, ainda está no site da Prefeitura para quem quiser ter acesso completo ao material, né? Todas as diretrizes, então, é um trabalho muito amplo que vem sendo feito por uma empresa séria, né, que fez também a mobilidade urbana de Curitiba, que a gente sabe que é modelo para o país. E essa casa tem aqui a responsabilidade de debater e de trazer à pauta, né, esse assunto que é tão importante. E aqui eu preciso dizer e agradecer, infelizmente eu não consegui estar, porque nós tivemos o Fala Caxias na região do Desvio Risso, então acabei estando lá com a comunidade, mas fiquei com o coração partido, porque gostaria de estar aqui presente. Diversos ciclistas, né, da União de Ciclistas Caxienses estiveram aqui no debate, contribuindo, né, cobrando a existência de ciclofaixas, de ciclovias. A gente sabe que o transporte não motorizado é uma das prioridades na lei federal que ampara os planos de mobilidade e que tem muito recurso em Brasília, recursos federais, para a implantação das ciclovias e ciclofaixas. Então, a gente precisa ter esse olhar também para os veículos não motorizados, especialmente para pedestres, cadeirantes, e a gente sabe que vamos debater exaustivamente esse plano para que seja feito melhor pela população caxiense. Inclusive, vereadora Tati,
teve um grupo de ciclistas que ficaram bastante incomodados no dia com algumas situações que foram feitas, os vereadores acompanharam e eles estão em cima do executivo. Então, por isso que eu acho importante a gente exaustivamente debater sobre esse assunto para que a gente consiga, claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente sabe disso, porque a cidade é muito grande, mais de 500 mil habitantes, mas eu acredito que a gente tenha que chegar num consenso aí que seja bom para a maioria da população caxiense. O segundo assunto que eu quero trazer aqui é uma preocupação não só minha, mas da comunidade, é referente, e eu digo que esse problema, ouso a dizer que é um problema histórico, e se não quiserem usar essa palavra, pelo menos já está fazendo alguns aniversários esse problema, é na rua Cristóforo Randon, do lado do Campo do Caxias. Isso aqui está uma vergonha, gente. Isso aqui está uma, desculpa a palavreada, uma palhaçada. Tá? Ocupa um passeio público e não bastasse só ocupar o passeio público, ocupam o meio da rua. Os carros têm que jogar em cima das tartarugas, não sei o nome técnico para aquilo, no meio da... Tachões. Obrigado, vereadora. É uma vergonha. Tocam o carro no meio, aí vem carro nos dois sentidos, para dar um acidente a dois toques. Para dar um acidente a dois toques, principalmente à noite. Porque à noite, querendo ou não querendo, é um bairro que a gente sabe que tem um pouco mais de insegurança, é uma região que tem um pouco mais de segurança. Aí o que acontece? Os carros passam mais rápido. Porque dioturnamente tem gente ali no meio da rua, usuário de droga. Aí tem todas essas vergonhas que vocês estão vendo nas imagens. Já foi cobrado inclusive o nosso gabinete, em 2021, fez indicação para o Poder Executivo e mandou indicação para todo mundo, porque é um problema ali em conjunto de várias secretarias. Secretaria de Trânsito, parte, vereador. Fundação de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Urbanismo e dentre outras. Esse tipo de situação não pode estar acontecendo na nossa cidade. É um absurdo, não tem condições. Isso aqui, vereador Scal, está parecendo que nem um comércio ambulante, daqui a um pouco o comércio ambulante está no meio da Júlio de Castilhos, aí não passa mais carro, está no meio da Dr. Montauri. Então tem que ser tomada uma atitude. Eu fiz uma indicação em 2021 para o Poder Executivo, reafirmei a indicação de 2021 com uma indicação em 2022, até hoje sem resposta. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bortola. E se bem o senhor lembra, na época que tinha aquelas movimentações na frente dos quartéis, houve uma queixa tremenda aí por parte de um pessoal que o pessoal estava atrapalhando o passeio público. E eu vim aqui e apresentei a mesma coisa que o senhor está apresentando, dizendo onde é que está o passeio público. Não tem? Além de não ter passeio público, não tem nem lugar para passar os carros e os veículos, né? Ah, mas daí para tirar, daí tem que dar um galpão, tem que dar um pavilhão. Ali não está céu aberto? Não está céu aberto? Então por que tem que dar um pavilhão? Que arrume um terreno baldio e que coloque lá. Pois ali também está no tempo. Lá vai estar no tempo, não vai mudar nada, mas simplesmente não vai estar mais atrapalhando a estrada. Mas a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido, nem sequer uma explicação, nem sequer a procura, nem sequer... É muito triste, porque aquele povo ali, o que está se queixando, é inacreditável. Sem falar nos assaltos, né? É verdade, vereador Fantinel. E se eu não me engano, foi no governo Alceu Barbosa Velho que foi revitalizado, né, vereador Rafael, essa rua. Foi feita a abertura, alargado, foi até conversado com o pessoal do time do Caxias, né, para fazer um negócio bonito, e ficou muito bonito. Quando entregaram a obra, ficou uma obra muito bem feita, bonita, e aí deixaram tomar conta. É que nem o vereador Fantinel falou, eles estão em céu aberto ali. Realoca, mas querem dar condições decentes para trabalhar, não tem problema, tá, mas tira, começa o processo, dá o pontapé inicial, porque não tem mais condições de se manter assim. Não se tem. Isso é só um dos pontos da cidade que tem essa situação, que é o ponto, digamos assim, mais gritante para a população, porque tem diversas pessoas que transitam ali, o fluxo de carro é intenso, então assim, o
Poder Executivo tem que tomar alguma atitude. Para ficar assim, não tem condições. Eu não vou dizer que eu estou cansado porque é a minha função de receber reclamação, mas desde 2021 eu recebo reclamação. Eu estou cansado de esperar o Poder Executivo, pelo menos, uma resposta para eu dar resposta para a população. É só isso. Obrigado, presidente. Obrigado.